Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute o que rola no mundo hoje. Pois bem, nesse Conversas número 64, o nosso tema é a Itália da extrema-direita. Ano passado, em setembro, nas eleições gerais, pela primeira vez, desde 1945, desde a queda do fascismo na Itália, um partido neofascista chegou ao poder na Itália. A coalizão de direita teve 43% dos votos, sendo que a extrema-direita, o partido de extrema-direita, o Fratelli d'Italia, teve 26%, o que em termos de Europa é coisa para burro, muito voto. O Fratelli d'Italia é comandado pela Giorgia Meloni. Giorgia Meloni é uma figura da extrema-direita italiana, bastante conhecida. Ela começou muito jovem no Fronte d'Italia, no Fronte della Gioventù, que era justamente o braço juvenil do movimento social italiano, do MSI, que é justamente o herdeiro do movimento fascista, depois transformado em Aliança Nacional. A Giorgia Meloni foi eleita deputada em 2006, justamente pela Aliança Nacional. Em 2008, ela assumiu o cargo de ministra da Juventude do Berlusconi e ficou nesse cargo até 2011. Em 2014, ela funda justamente a Fratelli d'Italia, bastante agressiva, polêmica, preconceituosa. A dona Giorgia tem aquele cardápio, aquele menu bastante manjado da extrema-direita, contra a imigração, contra o casamento homoafetivo, contra o aborto, contra a perda de identidade nacional, enfim, Deus, pátria e família, e aposta fortemente nas batalhas culturais. Pois bem, é a partir daí que a dona Giorgia chega ao poder em 2022. E o programa de hoje é justamente sobre isso, sobre a chegada da extrema-direita ao poder na Itália e sobre os 6 primeiros meses do governo da Meloni. Pois bem, para o programa de hoje, nós temos aqui o Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Tudo bem. Mais um programa, hoje, de número 64. Também, Numa Mazati. Tudo bom, Micário? Sim, mais um programa. Isso. Eduardo Baixa. Diga lá, Baixazinho. Boa noite, Bicalho. Já que o programa é Itália, só fazer um breve comentário, né? Napoli campeão italiano depois de 33 anos, né? Representando o sul da Itália, né? Região que sofre muito estigma, né? Tem muito ressentimento em relação ao norte, né? E a gente tive lá no passado num congresso acadêmico e quando você vai lá você entende, né, o significado do Maradona, né? Quer dizer, que foi uma espécie de Robin Hood lá para os napolitanos. Então, bacana que o Napoli foi campeão, o pessoal lá ficou feliz. É isso aí, Baixazinho. E Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Boa noite, Bicalho. Os camaradas estão aqui e estamos aqui de volta no programa. Lembrando que a gente está gravando hoje, dia 11/5, às 23 horas da noite. Dia 11/5, às 23 horas, depois do Botafogo ter sapecado 3-0 no Corinthians, e chegamos à nossa quinta vitória no Campeonato Brasileiro. Seguimos em primeiro lugar, totalmente invictos. Daí a camisa, né? Não posso usar sempre, né, Baixa? As oportunidades não são muitas. Também dá aqui o parabéns aos co-irmãos do Botafogo, né? Aos co-irmãos do Botafogo. É isso aí. Gente, vamos lá. Vocês encontram esse programa aqui, também no formato de podcast, no podcast Canal IE-FRJ. Lá vocês também podem encontrar esse programa no formato de podcast. Pois bem, começamos. Luiz Carlos Delorme Prado. Pradinho, por favor, comece. A Itália da extrema-direita. Acho que a gente tem que dar uma olhada um pouco atrás. Chama a atenção que entre a década de 50 e a década de 90, a economia italiana cresceu muito, cresceu mais do que a média da Europa. Na verdade, quando foi criada a Comunidade Econômica Europeia,
A Itália era uma das mais pobres relativamente. E depois, ao longo desse período, o crescimento foi bastante grande. Em parte, o que também contribuiu muito para o rápido aumento da produtividade e do crescimento econômico da Itália foi a migração de trabalhadores das áreas agrícolas do sul da Itália, né? Em 57 ainda era 30% da força de trabalho da Itália era na área agrícola, para as regiões de produção de manufaturas, de produções industriais do norte da Itália. Então, a Itália, inclusive, chegou a passar a renda per capita da Grã-Bretanha no final da década de 80, 87. Na década de 90, a Itália perde, ela não consegue mais manter as taxas de crescimento mais elevadas. Por um lado, ela perde os fundos da União Europeia dos países mais pobres, por outro lado, o seu custo de trabalho sobe, ela começa a fazer políticas mais neoliberais. A Itália ela vai fazer muito esforço para entrar no euro e o desenho do euro foi muito influenciado pelos alemães. Estabelecia alguns objetivos, como um teto de 60% de dívida pública e 3% de inflação, que parecia muito difícil para a Itália conseguir alcançar. Mas como a Bélgica também tinha uma dívida pública muito elevada, a Espanha depois também queria entrar, acaba isso sendo flexibilizado. O fato é que, nesse período pós-euro, a Itália não cresce muito, ela passa a entrar num período de crescimento baixo, e mudanças de natureza política, inclusive a perda da legitimidade dos partidos tradicionais depois do escândalo italiano também de problemas de desvio de recursos e um Operação tipo Mãos Limpas, né? operação mãos limpas, que acaba sendo possível fazer comparações com o caso da Lava Jato no Brasil, embora no caso lá da Itália também tem investigações sobre a máfia, tem diferenças relevantes e não é esse, obviamente, o objetivo. Mas o fato é que, depois de todo esse percurso, que chega ao governo é Silvio Berlusconi, né, entre 2001 e 2006, e entra um conjunto, a direita já entra no poder ao longo desse período, sendo que o resultado continua sendo muito precário. A Itália, cuja a parte mais dinâmica da sua indústria era de produtores relativamente pequenos e alguns segmentos de luxo, a parte também da indústria automobilística, ela começa a encontrar dificuldades para concorrer com produtos de outros países, da China, e depois também da entrada do leste europeu, de alguns países do leste europeu. Então, realmente, nesse cenário do fracasso das políticas públicas tradicionais, e principalmente depois da crise de 2008, que afeta muito o caso da Itália, que cria-se as condições necessárias para a ascensão de um partido de extrema-direita, como o Fratelli d'Italia, né? É impossível se entender a ascensão da extrema-direita fora do contexto da frustração que tem a sociedade italiana, principalmente os trabalhadores italianos, com referência a todo o processo de fragmentação e de perda de dinamismo que tem a Itália principalmente nos últimos 20 anos, ao longo do século XXI. E como já foi falado aqui pelo Bicalho,
O receituário desse governo é o tradicional da extrema-direita, muito concentrado na questão da guerra cultural, mas é um pouco interessante que, na parte econômica, a política de gastos que ela apresenta é um pouco diferente de uma visão mais tradicional. Ela acaba substituindo, se colocando numa postura de, por exemplo, controlar aumento de gastos na área de public utilities, na área de serviços públicos. Tenta aumentar impostos sobre bancos. Há um discurso contra bancos, ou um discurso contra a grande capital, muito típico uma visão fascista mais ou menos tradicional, embora nas suas relações com a União Europeia ela procure se colocar de maneira mais moderada. Por exemplo, a posição com referência à guerra da Ucrânia não é uma posição à la Orbán na Hungria. Ela se apresenta também criticando a posição da Rússia e se aliando à posição majoritária na União Europeia. A questão econômica ela se apresenta, mas o forte do governo que surge dentro desse contexto é de um discurso nacionalista, como de profunda rejeição aos imigrantes. Quer dizer, é interessante que várias medidas que ela faz são medidas contra os imigrantes, são medidas contra festas rave. É uma coisa interessante, tem uma lei contra festas rave que é usada também contra manifestações públicas. Há uma política específica ligada a isso, contra o aborto, contra o registro de filhos das comunidades LGBT. Então, todas essas posições no campo cultural passam a ser um elemento forte da linha de frente desse novo governo. Sendo que, de qualquer maneira, o governo agora enfrenta uma situação econômica muito difícil, com uma inflação elevada, como tem sido as inflações depois da guerra da Ucrânia, acima de 8%, um déficit público grande, e ainda não é muito claro como é que esse cenário vai se desenvolver daqui por diante, dadas as condições que a Europa está vivendo agora. Isso dá uma boa ponto de partida, depois tem vários outros pontos que nós podemos desenvolver posteriormente. Valeu, Pradinho, obrigado. As pesquisas mais recentes sobre a popularidade da Meloni giram em torno de 28%. Né? Então, nas eleições, ela teve alguma coisa em torno de 22%, né, o partido dela, e teria, na verdade, não, digamos assim, não perdeu popularidade, né, com a dona Meloni. E também eles tiveram, se eu não me engano, uma vitória nas eleições, né, das províncias, né, regionais que você teve no início do ano. Então, em termos de popularidade, dona Meloni segue em alta, segue ainda naquela fase de namoro com o eleitorado que acabou de elegê-la. Pois bem, Numa Mazzatti, uma questão que é uma questão importante é a relação da Itália e, particularmente, né, da Meloni com a União Europeia. Havia temores, né, de que, na verdade, você teria uma relação muito complicada, muito tensa, etc., etc., e isso, concretamente, não é aquilo que se observa. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessas... Eu sei que você vai falar de um monte de coisa, como sempre, mas eu pediria para você, nessas coisas todas, dar uma passada por essa relação justamente da Meloni, da extrema-direita com a União Europeia. Ela era eurocética, né, bastante crítica, esculachava geral, e havia um temor de que o que vai dar. Enfim, mas o que aconteceu de fato nesses 6 meses? Se me permitir, Bicalho, agora, houve algumas rusgas com a França. Então, se puder aí na sua resposta também incluir isso. Bom, primeiro, para responder a sua pergunta, Bicalho, de fato, o que a gente observa, bom,
é algo que era previsível, no sentido em que a coalizão que lidera a Meloni, né, onde Fratelli d'Italia, seu partido, e o partido que recolheu, enfim, que conseguiu mais votos, né, nas eleições passadas, né, é uma coalizão. Então, além de Fratelli d'Italia, você tem a Lega, né, liderado pelo Salvini, e você tem um partido de direita, né, berlusconiano, né, liderado pelo Berlusconi, que, assim, esses três partidos, né, que entram nessa base governamental da Meloni, né, têm visões contrastadas sobre a questão europeia. Tá? Então, tem que pensar que, por exemplo, o Fratelli d'Italia é menos anti-europeu, assim, no seu DNA, né, do que a Lega, tradicionalmente. Até porque o Fratelli d'Italia foi, na verdade, uma forma, que lidera a Meloni, né, foi uma forma, na verdade, de expandir o modelo da Lega para fora, justamente, o seu recinto tradicional do norte da Itália. Porque a Lega, por definição, tinha uma limitação nas eleições gerais e ela prega uma certa forma de separatismo, pelo menos do ponto de vista tributário, fiscal, em termos até de culturais, né? Do norte, né? De uma parte norte que, na verdade, juntaria basicamente a tudo que você tem acima da Emília-Romanha, né? Ou seja, acima de Bolonha, né? Muito esquematicamente, né? E considerando que tanto Roma, através do governo federal, quanto, ou seja, através de uma máquina estatal que, segundo ele, suga segundo alega, suga os recursos do norte para justamente gastar ou em Roma, ou seja, numa espécie de Estado inflado, né, porque daí tem toda uma retórica, obviamente, anti-estatista, né, ou redistribui para o sul da Itália. Ou seja, é uma rejeição de uma espécie do mecanismo chamado de perequação, né, ou seja, de você redistribuir de regiões, tirar recursos das regiões mais ricas para transferir para regiões mais pobres, com a ideia de ter uma convergência, né, do nível de vida entre um determinado país. Tá? Esse tipo de preocupações são preocupações, enfim, de discursos, né, mais do que isso, né, é algo que a gente encontra em muitos países. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem também esses discursos, né, das partes mais ricas do país em relação às partes mais pobres do país. Bom, então, o problema é que a Lega esbarrava nisso. As pessoas do sul da Itália, ou assim, dessa linha que vamos dizer que começa na Emília-Romanha, aí vai pegar a Toscana, vai pegar o Lácio, Roma e todo a parte meridional da Itália. Bom, as pessoas não iam votar para quem insulta permanentemente e acusa de ser aproveitadores, né, as pessoas do centro do sul da Itália. Bom, então, a Meloni, o que ela fez, assim, o que fez o Partido Fratelli d'Italia, é de manter basicamente o mesmo discurso que o alega, só que tirando essa parte, vamos dizer, regional, no sentido de uma afirmação de uma supremacia de determinadas regiões em relação a outra. Outro elemento, e aí nessa questão há muita ambiguidade desde o início, desde o surgimento dessa força em relação à Europa, e que as regiões do sul da Itália, até por conta de mecanismos que a gente já explicou em programas anteriores, mas que basicamente a nível europeu também vão garantir a transferência de recursos para as regiões mais pobres. As regiões do sul da Itália também a nível europeu são pobres, então elas recebem
muitos fundos estruturais europeus. Tá? Então, o discurso, nesse sentido do Fratelli d'Italia, até pelos vultosos recursos que recebe essa parte meridional da Itália, sempre foi um pouco menos anti-europeu do que o que você tinha do lado da Lega Nord. Tá? Então, já inicialmente tem isso. Um outro elemento que é importante é que, no âmbito, aí a gente volta à questão da coalizão, que no âmbito dessa coalizão tem o partido Berlusconi. E o partido Berlusconi não é anti-europeu. Berlusconi nunca foi anti-europeu. Inclusive, pelo contrário, né? Sempre foi uma visão de uma Europa neoliberal, mas era até bastante pró-europeu. Tá? Então, nesse sentido, já dentro desses, já por própria natureza, depois, por conta desses equilíbrios dentro da coalizão, era previsível que a atuação da Meloni, do governo da Meloni, seja muito menos anti-europeia do que o discurso, né? Por exemplo, o discurso do Salvini, né, que é o número 2 do governo, né, o líder da Lega, podia deixar imaginar. Além disso, a gente tem que lembrar que, justamente no período que precede a eleição, nos 2 meses que precederam a eleição, a Meloni deu vários sinais, particularmente em relação ao setor financeiro, em relação ao setor manufatureiro, ao setor exportador de forma geral, ao setor de turismo também, que ela, na verdade, tinha uma estatura de chefe de Estado e que, portanto, não ia adotar uma política anti-europeia. Até porque, justamente, a Itália a maior parte das exportações italianas são direcionadas para outros países da Europa, particularmente da União Europeia. Você tem fluxos de turistas. Lembramos que a Itália é um país que, junto com a França, são os 2 países que recebem mais turistas no mundo, todo ano. Muitos desses turistas vêm também dos outros países europeus. Você tem enormes comunidades de italianos com a cidadania italiana, nascidos na Itália, ou descendentes de italianos que estão presentes nos outros países da União Europeia, que seja na França, que seja na Alemanha, que seja na Holanda, na Suíça. Bom, tudo bem que a Suíça não faz parte da União Europeia, mas, enfim, a Itália tem realmente assim, uma série de interesses que são, vamos dizer, muito intrincados, muito associados à União Europeia. Nesse sentido, não é uma surpresa, a gente já tinha visto isso com o movimento Cinque Stelle, que inicialmente nasce como muito anti-europeu e na hora de chegar ao poder, com Conte, afinou completamente, como a gente pôde constatar, tá? Porque, bom, o grau de integração da Itália na União Europeia é muito maior do que, por exemplo, era o caso da Inglaterra, tá? Do Reino Unido. Tá? Primeiro elemento, obviamente, é o elemento monetário. A Itália faz parte da zona euro. Então, uma saída da zona euro, no caso da Itália, é algo que assim, já foi evocado no espaço político, mas que perdeu muita força. Tá? Da mesma forma que a gente observou na França. Na França, você tem um discurso da extrema-direita que, sei lá, 10 anos atrás, chegou a ser muito anti-europeu, tinha uma retórica de saída do euro, não mais tarde, aliás, do que em 2017, a Le Pen, por exemplo, evocava essa possibilidade, na última eleição presidencial já deixou completamente de lado esse argumento. Pelo contrário, falou com todas as letras, vou ficar na zona euro, não está em questão. Então foi a mesma coisa que fez a Meloni. Para parecer respeitável, para parecer pragmática, ela, na verdade, assim, deixou de lado essa oposição supostamente
vamos dizer, forte, à União Europeia. Tá? O episódio evocado pelo Eduardo Bastian, das tensões que existem com a França, que surgiram recentemente com a França, é um episódio que a gente vai tratar, do qual a gente pode falar mais para frente, mas basicamente tem a ver com um pronunciamento do ministro do interior da França, ou seja, ministro responsável pelas forças de segurança na França, que declarou, numa entrevista, que a Meloni não estava, na verdade, fazendo nada contra ela, na verdade, estava tendo resultados muito pífios na luta contra a imigração ilegal, já que os números de imigrantes ilegais entrando na Itália aumentaram desde que ela chegou ao poder, e, portanto, que ela tinha um discurso de fachada, mas que sua prática era muito longe, ela era muito menos enérgica na sua prática, nos seus na sua ação, do que pretendia no seu discurso. Tá? O que é absolutamente assustador, porque, na verdade, esse ministro do interior francês, que representa a ala da direita meio dura do macronismo, do qual já falamos, ele, na verdade, se queixa que a Meloni não está sendo xenófoba, assim, não está aplicando o suficiente a sua xenofobia. Tá? Então, realmente só para ver o tamanho assim, dos problemas que se colocam na Europa em relação a essa questão da imigração. Tá? Mas é uma forma também de mostrar que, chegando ao poder, pelo menos por enquanto, a atuação da Meloni é menos extremista do que a gente imaginaria. Tá? O que não quer dizer que ela não seja perigosa, né? De forma alguma, estou dizendo isso. Mas, como a gente viu, tem regras, tem essa questão da coalizão, tem essa questão da Europa, enfim, tem elementos que contribuem, pelo menos por enquanto, a inibir as tendências naturais dela e do seu governo. Valeu, Numa. Obrigadão pela sua participação inicial. Eduardo Baixa. E a economia, Baixa? Vou chegar na economia, Bicalho, mas antes de fazer uma observação, pegando o gancho do Luiz Carlos e do Numa, né? Quer dizer, dois elementos fundamentais, né? Chave da agenda do Fratelli d'Italia, da Meloni, né? Uma é a valorização dos símbolos nacionais, né? Da cultura italiana. Tá? Por exemplo, recentemente a Meloni sugeriu a criação de um liceu Made in Italy, tá? De valorização das coisas da Itália, enfim. E o outro elemento é o discurso anti-imigração, que está associado ao primeiro ponto. Tá? E aí chamou muita atenção algo que aconteceu nos últimos dias. Tá? O ministro da Agricultura do governo Meloni, tá? Francesco Lollobrigida, é o mesmo sobrenome da atriz famosa, não sei se tem alguma relação de parentesco, ele fez menção, não exatamente com os mesmos termos, a uma teoria, né, supremacista branca, teoria da conspiração, da chamada grande, se não me engano, grande substituição. É esse o termo, Numa? Grande substituição. Ele usou o termo substituição étnica, né? E que, na verdade, a ideia é que os italianos, quer dizer, estariam sob perigo, tá? Desaparecimento talvez seja uma palavra um pouco forte, mas quer dizer, aquela Itália cristã e branca estaria sendo ameaçada por dois elementos. A própria baixa taxa de natalidade dos italianos, e o outro,
a imigração, tá? E não é qualquer imigração, né? É a imigração, em particular, do continente africano, enfim, de é, pessoas de religião distinta à religião predominante na Itália, tá? É altamente xenófobo. Então, até tem um aspecto interessante, né? A Itália, ela tem um princípio que a cidadania italiana, ela vem pelo direito sanguíneo, né? Ius sanguinis. Então, quer dizer, se você tem, ele é um tataravô, sua família veio da Itália há 150 anos atrás, tá? Tem algumas especificidades nisso, mas, enfim, em princípio, você é italiano, tá? Você é reconhecido, tem que passar pelo processo, reconhecido como italiano, tá? E é interessante que o Fratelli d'Italia, a Meloni, defende a manutenção desse princípio, tá? Porque, no fundo, eles acham preferível que, se vierem imigrantes, que sejam imigrantes com, digamos, laços é, italianos, tá? Quer dizer, que tenham origens italianas, tá? Ao invés de gente que, em princípio, seria diferente, né? Que não teria nenhuma relação prévia com a Itália, tá? Isso se manifesta em medidas anti-imigração e também medidas de cunho econômico, tá? Por exemplo, agora, no dia 1º de maio, aí eu vou fazer a transição para a agenda econômica, foi passada, por exemplo, foram passadas medidas, tá? Uma delas de corte de impostos para trabalhadores que têm filhos, tá? Isso era especificamente voltado para criar um benefício para quem tem filho, no sentido de estimular as pessoas a terem mais filhos. Agora, entrando na agenda econômica propriamente, são sintomáticas essas medidas do dia 1º de maio, porque, além do corte de impostos, né, como sendo algo entendido, houve cortes específicos justamente para trabalhadores com filhos, mas também outros cortes mais gerais, tá? O entendimento de que isso seria um tipo de política fiscal expansionista, que estimularia a economia. Quer dizer, estimular não por meio da ampliação de gastos, mas sim por cortes de impostos. E outro elemento muito importante são medidas no sentido de flexibilização do mercado de trabalho italiano. Por exemplo, medidas que facilitam contratos de curto prazo, tá? Que são tipos de emprego precarizados, né? Sem direitos, são contratos de curto prazo, sem um conjunto de direitos que um trabalhador, enfim, formal tradicionalmente teria, tá? E aqui é interessante também notar que eles se voltaram contra medidas de amparo a trabalhadores desempregados, tá? No caso, a ideia era fazer uma distinção. Quem está desempregado porque tem algum tipo de impedimento para trabalhar, efetivamente, e quem estaria desempregado, mas que, em princípio, não teria nada que o impedisse de trabalhar, tá? Quer dizer, a ideia era inibir, era limitar a ajuda, tá? Os auxílios estatais para quem tá desempregado e poderia trabalhar, porque tudo dentro de uma lógica, digamos, de ética do trabalho, tá? De evitar a preguiça, a indolência, que esses auxílios, na verdade, fariam com que as pessoas não se mexessem para tentar conseguir um posto de trabalho, ficariam se aproveitando dessas benesses fornecidas pelo Estado, tá? Então, quando a gente reconhece, então, nesse governo Meloni, elementos por esse lado da valorização
do nacionalismo, tá? Da valorização dos símbolos nacionais, a gente encontra por aí elementos de similaridade com, digamos, o que foi a experiência da extrema-direita italiana nos anos 20, dos anos 20 aos anos 40. Mas, por outro lado, essa agenda econômica de flexibilização do mercado de trabalho é um tipo de agenda típico, digamos, do neoliberalismo, da década neoliberal dos anos 90. E, nesse sentido, distinta do que foi, quer dizer, o período de 22 a 44, né, 45, não foi homogêneo, tá? Mas do que foi a tônica, digamos, da experiência italiana do ponto de vista econômico, né, e do mercado, das políticas para o mercado de trabalho, para os trabalhadores, tá? Na experiência da extrema-direita desse período da primeira metade do século XX. Tá? E essas medidas anunciadas no 1º de maio foram atacadas pelos sindicatos italianos. Tá? Então, acho que esses são alguns elementos interessantes, né, quando a gente pensa, o Luiz Carlos começou chamando atenção, fazendo, na verdade, um histórico, né, chamando atenção para alguns elementos históricos, aqui onde a gente encontra elementos que são compatíveis ou próximos com a experiência pregressa e outros que são bastante distintos. Valeu, Baixa. Dudu, olha só, um tema que aqui surge, pegando um gancho nessa questão do Baixa, embora você Só uma coisa, o identifica... Pradinho queria fazer uma parte, só uma observação que complementa. Pradinho, Ele ele escreveu aqui no complementa... nosso chat. É só uma frase, é só dizer que nessa onda nacionalista foi tão forte lá que foi aprovada uma lei agora em abril em que estabelece multas de até 100 mil euros quem usa inglês em comunicações oficiais. Então, há uma preocupação de reprimir o uso de expressões de anglicismos, né, como se diria aqui no Brasil, que há um pouco dessa onda Isso é de meio anedótico, mas representação. mostra o espírito, né, São até 100 mil euros, não é pouco dinheiro. Eu não sei se isso vai ser efetivamente implementado, não, mas isso passou a ser um dos elementos da propaganda, etc. Quer dizer, esse nacionalismo, que não é o nacionalismo dos anos 20, sabe, Baixa? É muito parecido com esse nacionalismo retórico brasileiro, e é diferente um pouco de outros países do leste europeu, mas depois isso se aprofunda. É só esse ponto dessa lei de repressão contra o uso de anglicismos em comunicação pública na Itália. Valeu. Pradinho, Costa Pinto, tem uma questão aqui que surge claramente, é o peso dessa batalha cultural que a gente já conversou aqui várias vezes, né, de forma recorrente, a questão do marxismo cultural, a questão do globalismo. Esse tipo de questão surge com muita força no caso da Meloni, né? Embora muitas vezes ela tenha, digamos assim, uma posição mais pragmática, menos agressiva, quanto digamos assim, tanto na relação com a União Europeia, como o Numa colocou, como também na dimensão econômica. Agora, quando a questão vai para os costumes, a questão dos costumes, a questão de cultura, aí é muito pesado. Parece que aqui é onde a extrema-direita ela trava as suas grandes batalhas. Queria que você comentasse um pouco isso, Dudu, já que esse é um tema que te apetece. Vamos lá. Acho que esse é um ponto importante e central para entender que é o movimento da extrema-direita na Itália, tá? Com a Meloni chegando ao poder. Eu queria chamar a atenção, é bom ressaltar, já foi dito, mas eu quero ressaltar, é a primeira vez que retorna na Itália, tá? Uma representante de extrema direita desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso não é pouca coisa. A gente está falando da direita lá, Berlusconi. A gente não está falando dessa direita. Nós estamos falando de uma extrema direita autodeclarada e com vários elementos da sua origem fascista. Tá? Eu estou trazendo essa questão porque eu acho fundamental e importante, porque traz de volta
elementos que aparentemente estariam fora da órbita para pensar o que é a sociabilidade europeia e do que é a relação entre os Estados nacionais europeus e suas relações com o mundo fora da Europa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se a gente olhar o que a gente viu, e o que a história, a gente não viu que a gente não estava na época, mas o que a história nos ensinou, né, durante os anos 20 e 30 do avanço do fascismo e do nazismo, que é a negação do indivíduo. Tem todo um debate, mas sua origem começa lá atrás, na discussão do século XIX, com a ideia do racismo científico. E como esse racismo científico, né, a ideia da inferioridade de outros pela questão da cor, isso vai ganhar no sentido europeu o racismo interno, ao ponto de você construir, né, o racismo que ganha uma dimensão da eliminação do outro, né, que são os movimentos do nazismo e do fascismo. A eliminação do diferente. Eu quero chamar atenção nessa discussão, porque essa é uma discussão que vai além de uma questão de disputa de visões de mundo. A extrema-direita, na sua configuração, é a negação do diferente, mas é mais do que a negação. Se fosse possível, é a eliminação do diferente. E o diferente, no caso italiano, é complexo, né? É porque se você olhar a Itália com uma influência maior ali na ponta da bota, de maiores influências é, latinas, inclusive, na sua formação histórica, de alguns povos que não necessariamente seriam um germanismo europeu, ou seja, a própria disputa entre as identidades nacionais na Europa, né? Mas ali nasce, ali avança, né, o fascismo. E o fascismo é a expressão da negação do diferente. Estou querendo chamar a atenção, e o corte fundamental, me parece, no caso europeu, no caso italiano, da unificação, é a migração. Porque a migração traria de volta, está trazendo a ideia de uma miscigenação, de uma eliminação de um italiano supostamente puro, né? De um italiano puro. Né? Puro em qual sentido? E o Baixa trouxe bem a ideia de que é o sangue, que é origem histórica. Tudo que está fora do sangue, né, vai destruir, distorcer os valores originais da Grande Itália. Mas isso vale para a Grande Itália, isso vale para o Grande Estados Unidos, isso vale para essa construção dessa identidade. Então, compreender a extrema-direita hoje, essa dimensão cultural que atravessa a questão dos valores, a questão da ideia da família tradicional, judaica, cristã, ocidental. A Itália, na sua origem, dada a sua forte influência da religião católica, isso é reforçado e tem um peso ainda maior, evidentemente, tá? E a questão toda da migração, como o Numa bem alertou, o representante francês de extrema-direita reclamando, né, que ela não estaria sendo xenófoba o suficiente. Né? E aqui eu queria chamar a atenção, e aí o Prado também já deu um gancho, de pensar, e aqui tem nuances do que é essa extrema-direita nesse momento. A hipótese que eu tenho levantado, já falei aqui, vou voltar a repetir, né, é que essa extrema-direita, a sua origem, ela não é essência, tem alguns elementos que aproximam da ideia do nazismo e fascismo dos anos 20 e 30, italiano e alemão, mas tem diferença, sobretudo, na sua dimensão menos corporativista, em que o Estado vai assumir um papel central de criar uma ideia de homogeneidade entre os iguais e o Estado precisa eliminar os diferentes. Com a ideia da homogeneidade, claro que não é o capitalista vai ser igual
o trabalhador, mas é dar condições materiais para que esse trabalhador tenha condições. Essa não é a vertente da extrema-direita no mundo hoje. A vertente está muito mais alinhada com o que foi a extrema-direita norte-americana dos anos 20 e 30 nos Estados Unidos. E o que é isso? A hipótese que eu tenho levantado sobre isso. É o comunitarismo de direita. A ideia de que a família e os valores teriam um peso maior do que o próprio Estado. Então, isso trazendo para a conjuntura atual, vira essa confusão, sabe, Baixa? Que é uma confusão ao mesmo tempo cultural, de um nacionalismo. E aqui eu também quero fazer um alerta para vocês, é uma provocação. Eu não vejo problemas em ressaltar a construção de símbolos nacionais, porque um país sem identidade, ele não tem autonomia. A questão toda é que símbolos nacionais construídos a partir da negação de quem é o diferente, e é, sobretudo, por questão de raça. Isso é muito claro. Ou seja, quem é o migrante? Um africano, um negro. Quem é o migrante? O que não tem aquela etnia. Aqui não tem aquele sangue. Estou botando aqui meio que um dedo na ferida nessa discussão que pareceria supostamente resolvida, mas ela está presente hoje e eu desconfio que sempre esteve presente, né, na questão da construção da identidade europeia. Basta ver o que foi a forma de reação da guerra na Ucrânia. Os ucranianos, o jornalista falando, somos brancos, europeus, vamos ter que unificar e salvar esse pessoal ali contra os bárbaros do Oriente, os bárbaros russos, ou os bárbaros africanos, ou os bárbaros latino-americanos. Né? Eu estou chamando a atenção porque essa é uma chave fundamental para entender o que a gente está vivendo. E minha leitura é que você tem uma dificuldade, você não tem uma construção corporativa, porque você traz esses valores do individualismo, do mercado, né? E, em certa medida, da ideia da meritocracia nesse contexto. Se o cara não é trabalhador, ele não está se esforçando. Se ele não está se esforçando, porque ele vai ganhar uma assistência social para se manter? Ou seja, essa é uma chave da extrema-direita, que muita gente tem chamado isso de ultraneoliberalismo, que eu discordo. Porque uma ideia de ultraneoliberalismo, o mercado está acima dos valores, o mercado está acima do Estado, o mercado está acima das relações familiares, das relações culturais. E essa construção da extrema-direita, a questão dos valores, dessa construção, desse padrão, está acima. É isso que, por exemplo, unifica essa extrema-direita. Ao mesmo tempo, ela tem dificuldade com isso de quê? De entregar soluções mais amplas para o conjunto da sociedade. Porque aí você teria... Eu estou dizendo assim, para o conjunto da sociedade, inclusive, né, dos mais pobres, de quem defende a extrema-direita. Eu não estou falando para o conjunto geral, não, porque a extrema-direita tem uma lógica de que eu vou privilegiar os que estão no mesmo eixo. Mas a dificuldade, mesmo dos que estão nesse mesmo eixo, trazer dimensões econômicas. No caso italiano, tem a pressão da União Europeia, que restringe a capacidade de movimentos de política fiscal maior. Então, em certa medida, não sei o quanto isso, mas a própria primeira-ministra agora na região, não, saiu uma notícia aqui, eu dei uma olhada, na reunião do G7, ela propôs fazer uma coisa diferente do Pacto de Estabilidade. Porque como a Itália tem uma dívida pública de 150% do PIB e a meta é 60%, né, ela quis dar uma relaxada nesse instrumento. É uma discussão que está, não de enfrentamento, mas é uma discussão, por exemplo, que ela está tentando avançar. Mas ela continua com popularidade. Né? Eu estou querendo chamar a atenção que o eixo aqui, né, Micael, qual é o inimigo? É o globalismo em geral, é o sistema financeiro em geral, né? É o chinês, né? Mas no caso, e aí um pouco diferente do caso brasileiro, dada a especificidade, mas o grande inimigo é o migrante. É aquele que vai levar para um sangue diferente, valores diferentes,
e supostamente estariam destruindo os valores puros de uma sociedade pura italiana. Como se existisse a sociedade pura italiana, tá? Mas nesse sentido é o mesmo discurso dos anos 20, dos anos 30, do nazismo e do fascismo. A diferença e aí a questão eleitoral e a questão de mudanças de estrutura econômica. O nazismo e o fascismo, dado sua lógica corporativa, a la Carl Schmitter, né? Quem era o diferente, eu eliminava, mas quem tinha esse apoio, eu gerava melhores condições. Emprego, pleno emprego, política social, política para o conjunto de quem estava dentro. Agora não, você tem uma dificuldade. Por que você tem uma dificuldade? Você tem, no caso da Itália, o limite da restrição da União Europeia. Você tem, ao mesmo tempo, ideologia que prega o quê? A meritocracia, com as questões morais. E aqui eu vou deixar um gancho para a gente seguir, pensar o seguinte. Prado falou da Operações Mãos Limpas. Na hora me veio o estalo aqui, eu pensei sobre isso. O lavajatismo, no sentido da moral contra a corrupção, no caso italiano, só que no prazo mais longo, parece que abriu a porta, né, do fascismo e do nazismo. Ou seja, a caça à corrupção, a ideia que não pode ter política, a ideia que o sistema está todo corrompido e não tem como resolver pela política, abre-se a porta para o quê? Os fins justificam os meios. E se eu acredito, claro que não duração mais longa, mas se os fins justificam os meios, e se eu acho que a sociedade é pura, então eu vou eliminar o outro para manter a sociedade pura e eu vou resolver as questões. Então, assim, no período mais longo... Diga, Baixo. O fascismo é a negação da política, né? Que é a negação da política. E o que foi Operações Mãos Limpas e do que é a questão da lógica da corrupção e da antipolítica que se formou na Itália. É nessa franja, nessa brecha, que a extrema-direita entra. E aí, claro, com nuances e muita diferença, não por acaso a extrema-direita brasileira vem logo depois de um caso do combate à corrupção e da ideia da moralidade, dos costumes, e vamos acabar com a corrupção, com uma ideia de que a política, por definição, é o problema. Então, eu fiz alguns pontos e trouxe provocações para continuar o debate. Valeu, Dudu. Não, acho que tem também uma coisa interessante, Dudu, é que, sem dúvida, que a Operação Mãos Limpas, ela abriu espaço, em primeiro lugar, para o Berlusconi, né? Sem dúvida, para o Berlusconi. Isso aí acho que não tem dúvida em relação a isso. E ao longo do processo, em 2022, como o Numa chamou a atenção, você tem uma coalizão onde você tem o Fratelli d'Italia, você tem a Liga Norte, do Savini, e você tem a Força Itália, do Berlusconi. Mas o que acontece agora é já um Berlusconi muito mais frágil, muito mais fraco, dentro da própria coalizão, já mais velho, etc, etc. Ou seja, você tem aquela passagem a partir das Mãos Limpas, que começa com Berlusconi e, ao fim e ao cabo, numa colisão onde Berlusconi já não tem mais a hegemonia, e a hegemonia se dá através da extrema-direita, com o Fratelli d'Italia. E talvez até mais o Savini também. Não é isso? Então, é um processo que vai... Eu concordo contigo, acaba chegando lá na extrema-direita, mas teve essa passagem de uma direita, entre aspas, mais civilizada, se você assim quiser, que seria aquela do Berlusconi. Pradinho, o processo, o fenômeno italiano, a chegada da extrema-direita na Itália, foi antecedida por dois outros países, né, que é a Polônia e a Hungria. Queria que você falasse um pouco desses três cavaleiros do apocalipse europeu, se você quiser colocar dessa forma. Eu estava vendo o Dudu, eu acho que esse fenômeno do fascismo moderno, neofascismo, pós-fascismo, o nome que você queira, mas da extrema-direita contemporânea, eu acho que tem duas entradas. Uma realmente é pelo lado da transformação ou da militarização da política, se quiser, né? O meu concorrente na política não é apenas um adversário, é um inimigo, como resultado de coisas como Mão Limpa ou Lava Jato no Brasil. Mas tem um outro caminho, que é uma reação ao neoliberalismo. Eu acho os dois casos do leste europeu são casos em que você tem vários problemas da sociedade leste europeia que são herdadas ainda
do fim da União Soviética e do fim da Segunda Guerra Mundial, tem muitas questões do gênio, mas a trajetória... As causas até da Primeira Guerra Mundial, a questão dos Até da húngaros Primeira com o Guerra Tratado de Mundial, se Trianon. quiser. Exato. Mas se você pega o caso da Hungria, né, com Viktor Orbán, e o caso da Polônia, que Jaroslaw Kaczyński, são dois casos que têm características, têm similaridades e diferença. No caso da Hungria, o Orbán chegou a fazer discursos claramente fascistas. Tem um discurso que ele fez já tem um tempo considerável, em 2016, onde ele fala que nós aceitamos nos misturar com outros europeus, mas não aceitamos ser uma raça mista. Quer dizer, usa a expressão até nazista, literalmente, né? Extremamente dura. O Orbán costuma terminar discursos dele falando a Hungria acima de tudo, Deus acima de todos, né? A gente já ouviu isso em algum lugar. O seu partido de origem, o Fidesz, Federação dos Jovens Democratas, ele também fez uma campanha muito dura contra uma estação de televisão lá, a RTL, né, que eu não sei exatamente qual é a penetração dessa essa rede privada de televisão, mas ele, inclusive, criou um imposto específico sobre publicidade para prejudicar essa lei. E ganhou, durante a pandemia, o direito de um conjunto de poderes, lei de emergência, que ele usou para poder ampliar muito o seu poder. O que ele não fez, diferente do Brasil, embora ele tenha usado, dizer, ele não foi tão rígido com referência à cobrança de passaportes ou de alguma restrição com referência à vacinação, mas ele efetivamente combateu com vigor a pandemia. Aliás, a Hungria é um dos países que teve um razoável sucesso no combate à pandemia. No caso polonês, o partido PiS, Partido de Direito e Justiça, que sobe em 2015, um caso também bastante extremado por algumas razões. Um deles é que é um caso explícito onde você tem legislação de controle do judiciário, né? Eu acho que lá eles conseguiram fazer uma coisa que eu imagino que a extrema-direita gostaria muito de fazer no Brasil, uma lei que consegue deslocar pessoas do Supremo Tribunal deles, Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles têm mecanismo de controle do judiciário pelo executivo. Eles conseguiram, houve conflitos com a Europa, etc., mas chegou a ser ameaçado de ser suspenso de atividades da União Europeia, mas, na prática, isso acabou não sendo levado adiante. O caso da Polônia tem uma gravidade que a Polônia vem fazendo um discurso muito agressivo, não apenas em referência à Ucrânia, mas também em referência à Alemanha. Eu levei um susto quando eu estava pesquisando, dando uma olhadinha. Tem um discurso do Kaczynski que ele fala: a Alemanha quer nos subjugar e não estamos dispostos a viver sob as botas de ninguém. Quer dizer, é um discurso também agressivo contra a Alemanha e contra a Ucrânia, por outro lado. Quer dizer, você tem um cenário, assim, nos dois lados, há uma preocupação, tanto na Hungria quanto na Polônia, de aumentar a proteção de trabalhadores húngaros ou poloneses, embora esses dois países estão com forte pressão na guerra da Ucrânia. A Polônia está com uma inflação de 17%, embora desemprego muito baixo, que eu estranhei, 2,8% de desemprego. A Hungria está com inflação de 25,8%, mas desemprego também baixo, 3,9%. Então, eles conseguem uma razoável base de apoio na sua população. Então, é interessante que
A Itália, que é um tradicional membro, ele está na origem da Comunidade Econômica Europeia, tem um governo de extrema-direita, mas que procura não entrar em conflito com a União Europeia, embora o discurso do partido era anti-burocracia de Bruxelas. Mas a Hungria e a Polônia não. Eles estão em conflito aberto com a burocracia de Bruxelas. Eles procuram, de alguma maneira, a Polônia é mais bem-sucedida na sua integração com a expansão dos investimentos alemães, mas a Hungria também ela teve uma transformação razoável ao longo dos últimos 20 anos, ela conseguiu uma transformação razoável ao longo desse período. Então, o que nós estamos vendo é um modelo de uma extrema-direita contemporânea que se adapta a questões nacionais, mas parece ter uma certa identidade, né? No leste europeu, no coração da Europa, que é a Itália, né, da Europa Ocidental, e outros lugares do mundo, né? Eu acho que dá para começar a ver algumas similaridades no meio das diferenças de cada um desses governos, que são essas: a antipolítica, o nacionalismo, que eu acho que a grande diferença é que o nacionalismo no leste europeu ele parece se expressar também com uma tentativa primeiro, de certa recuperação de áreas. A Hungria, por exemplo, tem discurso para as populações húngaras que estão em áreas que não mais pertencem à Hungria. Há um certo discurso por esse lado. Por outro lado, fortemente contra imigrantes e com certo apoio, com a preocupação de cooptação de setores de trabalhadores locais. Agora, todos eles têm em comum também um discurso contra a agenda pós-moderna, a questão identitária, todas essas questões, e moralista, que é outra coisa em comum. Então, desenhando, portanto, um modelo de uma extrema-direita do século XXI. Tá no mudo, Bicalho? Numa, você que havia pedido a palavra? Sim. Então, eu acho que a gente pode colocar várias questões que têm a ver com o que já foi comentado pelos camaradas, que tem a ver com a questão da Europa. Bom, uma primeira pequena observação tem a ver com a questão dos fundos europeus, daqueles Eurobonds, que foi daquela dívida mutualizada da União Europeia, que foi adotada recentemente. Bom, isso representa 750 bilhões de euros a serem distribuídos aos países membros da União Europeia para, basicamente, assim, realizar três tipos de projetos: projetos de melhoria urbana, projetos voltados para a questão do meio ambiente, tá? Da preservação do meio ambiente, e questões, assim, projetos ligados à criação de atividades econômicas sustentáveis, ou seja, ao mesmo tempo que sejam voltados para a alta tecnologia e também com uma responsabilidade ambiental. Bom, desses 750 bilhões de euros de fundos europeus, a Itália foi, assim, pode receber 190. Tá? Foram atribuídos 190 bilhões à Itália. É o país que mais receberia desse fundo soberano. A grande questão que se coloca, que é uma questão que já tinha aparecido nos governos do Conte, do Draghi, e como usar esse dinheiro. Tá?
E, justamente, tem tido uma pressão muito forte da União Europeia sobre a Itália em particular, para a questão do uso desses fundos. Por quê? Porque os projetos que foram propostos mais recentemente pela Itália são projetos que não se enquadram assim, nessas três categorias de destinos definidos pela União Europeia. Em particular, vou dar alguns exemplos. A Itália tentou empurrar o projeto de renovação, na verdade, de reconstrução do estádio de Firenze, o projeto de criação de um enorme ginásio, assim, de 15 mil lugares, na periferia de Veneza, ou seja, projetos que não são exatamente de melhoria urbana. Tá? Da mesma forma, os projetos produtivos não satisfazem a questão ambiental, e os projetos assim de preservação do meio ambiente em si tampouco são muito poucos na Itália, tá? Então a gente vê que tem ao mesmo tempo um problema que é ligado à natureza do próprio do governo atual e dos governos anteriores, que tem uma dificuldade assim de pensar de forma estruturada. Então isso é uma herança, na verdade, da formação da Itália desde o Risorgimento. É uma dificuldade de você ter um Estado central, um Estado, bom, não é uma federação, mas seria o equivalente do Estado federal no Brasil, que tenha a capacidade de articular projetos e de aplicá-los, tá? Particularmente com o objetivo de diminuir essa distância que existe entre o desenvolvimento da parte norte da Itália e o desenvolvimento da parte sul. Porque, como aparece nas várias fontes que eu consultei, o problema é que a maior parte dos projetos que se encaixariam nas exigências da União Europeia são projetos que se encontram no norte da Itália. Então, tem um déficit enorme de projetos no sul da Itália, e deveria normalmente ser o lugar que mais deveria se beneficiar desses fundos, tá? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, então, quando a gente fala da questão da União Europeia, bom, o Eduardo Costa Pinto sublinhou que, de fato, teve alguma tentativa bem branda da parte da Meloni de tentar, assim, reduzir o peso das exigências orçamentárias da União Europeia, mas, bom, primeiro, o orçamento que ela apresentou é um orçamento que, a priori, levaria a uma queda progressiva do déficit. Acho que esse ano a projeção de 5,7, 4,3 o ano que vem, 2024, e 3,7, algo assim, para 2025. Tá? Então, ou seja, ela apresentou um orçamento que respeita essa tendência à queda do déficit que é advogada pela União Europeia. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, realmente, quando você recebe muito dinheiro da União Europeia, é o caso da Itália. A Itália é um país que, tradicionalmente, tem tido um saldo positivo entre sua contribuição ao orçamento da União e o que recebe da União. Ao contrário da França, ao contrário da Alemanha, ao contrário dos países do norte da Europa. Tá? Então, a Itália é beneficiária, mal bem, do fato de pertencer à União Europeia, particularmente por conta justamente das regiões mais pobres do Sul. Tá? Um outro elemento que a gente pode acrescentar é que a coalizão atual, mesmo com o discurso de Fratelli d'Italia e o discurso da Lega Nord, que já foram a favor de uma saída do euro, na prática, não deixa de ser direita. E não deixa de ter uma
como tinha já comentado, não deixa de ter uma forte pressão e uma forte, vamos dizer, inserção, né, dentro das preocupações dos capitalistas italianos, que sejam representantes dos setores financeiros, comerciais, industriais, muitas vezes, inclusive, que são sem que haja uma diferença clara entre os setores, porque você tem muitos conglomerados, você tem muita interdependência entre essas atividades. E esses setores capitalistas italianos não querem de jeito nenhum sair da União Europeia, e menos ainda da zona euro. Tá? Ora, os lugares onde a Lega está mais ancorada, onde o Fratelli d'Italia também tem uma força, sua força eleitoral maior, são lugares onde justamente você tem uma forte influência desses meios capitalistas. Então, não há uma oposição entre os dois. Tá? Pelo contrário, bom, esses partidos, quando chegam no poder, podem ter essa retórica populista de direita, mas na prática eles continuam defendendo os interesses dos capitalistas locais. Nisso, bom, não é muito diferente do que aconteceu no passado, no próprio período fascista. Tá? Então, acho que isso é um elemento importante. Depois eu queria acrescentar, bom, dou a palavra para os camaradas, que a Itália tem uma peculiaridade, é que ela, do ponto de vista estrutural, o país é a segunda potência industrial da Europa. Se você olhar, 16% da produção industrial europeia é realizada pela Itália. Tá? Então, está na frente, por exemplo, da França, em termos industrial. Então, você tem realmente na Itália uma peculiaridade estrutural, ou seja, um peso da indústria que é muito forte comparativamente a outros países europeus. Acho que o único país assim grande da Europa comparável seria a Alemanha, justamente. E, nesse sentido, há uma enorme, vamos dizer, interdependência entre esse setor industrial italiano e o resto da indústria europeia. Por exemplo, tem um peso muito grande do setor de peças para autopeças, né? Peças para automóveis. E os clientes são as empresas automobilísticas francesas, alemãs. Então, você tem também, desse ponto de vista, uma impossibilidade, no caso uma dificuldade muito grande, no caso da Itália, de se afastar da Europa, de se afastar desses mercados. Tá? Depois a gente pode evocar outras questões, mas realmente, no caso da Itália, você tem esses elementos fortes do ponto de vista estrutural e por fim, tem uma questão que teve muito peso na eleição assim, sucesso eleitoral da coalizão liderada pela Meloni, que é a questão do desemprego, a questão social e de desemprego. A Itália tem uma taxa de desemprego que caiu enormemente em relação ao que podia ser uns 15 anos atrás, porém, permanece acima da média europeia. A taxa de desemprego na Itália, segundo a Eurostat, em março era de 8%, sendo que a média europeia, da União Europeia, é de 6%, é 2% acima. Além disso, você tem uma taxa de desemprego dos jovens que é comparativamente maior do que nos outros países europeus e tem, nesse sentido, um peso, e tem que também enfatizar um elemento que a gente não encontra, pelo menos na mesma magnitude nos outros países da Europa, e uma imigração muito forte de jovens italianos formados,
né, para justamente o resto da Europa. Alguns, eventualmente, para os Estados Unidos, mas a maior parte vai para o norte da Europa. Tá? E essa fuga de cérebro tem uma magnitude na Itália que é quase comparável àquela que a gente observa no resto do sul da Europa. Então, a Itália é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que é um país grande, uma economia grande, a terceira potência econômica da União Europeia, atrás da Alemanha e da França, é a segunda potência industrial, tem um tecido produtivo bastante diversificado, ao mesmo tempo tem um problema de oportunidade de criação de emprego, particularmente para os jovens mais qualificados. Tá? E nesse sentido, é interessante observar que esse movimento migratório, que teve uma pausa durante a crise do Covid, retomou. Tá? Então, você tem já desde o ano passado, em 2022, pelas estimativas do Instituto Nacional Estatístico da Itália, mais de 100 mil jovens formados com diploma universitário saíram da Itália. Tá? E isso é muito significativo dessa dificuldade para o sistema econômico italiano de gerar emprego e de conseguir assim manter, vamos dizer, sua posição econômica relativa em relação aos outros países da União Europeia. Acho que a gente já completou aqui o nosso tempo, já esgotou o nosso tempo aqui, e eu já vou encaminhar para o final desse nosso programa, colocando uma pergunta que é a seguinte para vocês. Qual seria o impacto sobre a evolução da extrema-direita na Europa e no mundo dessa experiência italiana? A experiência da extrema-direita no poder, qual vai ser o impacto que isso vai ter na evolução da extrema-direita, tanto da Europa como também, né, dada a importância da Europa, da Itália e também no resto do mundo. É isso. Vou começar com Costa Pinto. Vamos lá. O que eu, pelo menos, acho, Ricardo? Primeiro que a gente vai viver, né? Eu já falei isso, mas vou me repetir aqui novamente. A extrema-direita, ela veio para ficar, e eu vou explicar por que ela veio para ficar. Ela veio para ficar porque, se por um lado ela tem dificuldade de construir mudanças estruturais que melhorem as condições materiais dos mais pobres, que em certa medida, ou dos que perderam as condições materiais anteriores, que essa é a brecha onde a extrema-direita entra, que acho que queria ressaltar isso. Tem uma dimensão que é cultural dos valores, mas tem uma dimensão econômica, como o Numa alertou muito bem, desemprego alto, e mais ainda, mesmo na Itália, que é industrial, mas tem uma diferença regional muito grande, então eu teria que avaliar quais taxas de desemprego regional, e isso gera muita diferença nas votações em termos regionais, provavelmente. Além de tudo, com a pressão de competição chinesa da questão industrial, como esses empregos industriais foram perdendo adensamento ou qualidade no sentido da remuneração, porque a questão toda e aí o fascismo e a extrema-direita entra, sobretudo quando parte enorme da população não consegue enxergar uma melhora no futuro, ou que tem uma incerteza sobre o futuro. E esse dado que o Numa trouxe é muito importante, o quanto você tem uma enorme quantidade de jovens universitários indo para outros países europeus, porque não enxergam possibilidade ali de um emprego de melhor qualidade ou de ganhos naquela estrutura social. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Caio, e camaradas aqui, ao mesmo tempo, esse amálgama que se forma na dimensão econômica e cultural, como essa extrema-direita da Itália, que acabou de chegar no poder, né, os primeiros sinais, né,
da gestão com essa questão da meritocracia, dessa mistura meio dos valores, mas sem um programa estrutural na economia, com uma coisa meio, vamos dar política, subsídios para os trabalhadores que têm filhos, porque a preocupação não é uma política que integre, mas sim que crie aumento da natalidade para gerar novos italianos puros, mas não vem na horizontalidade da política social horizontal, ou política de bem-estar em geral. A extrema-direita, né, quando ela adota isso, na minha leitura, Bicalho, ela tem enorme dificuldade de depois conseguir vitórias eleitorais. Do outro lado, quando a esquerda assume o poder, também não implementa mudanças estruturais, e o caso europeu, acho que ainda fica mais complexo, e o caso italiano, pelas restrições de Bruxelas, da política fiscal. Então, eu acho que esse pêndulo, né, ele vai girar cada vez mais entre uma extrema-direita e uma esquerda. Agora, e por que esse pêndulo vai ainda girar muito? Até que você consiga, ou de um lado ou do outro, né, criar condições ou estratégias de mudanças estruturais na economia. E aí você está falando de que mudança você está falando, Eduardo? Por exemplo, taxar a renda do capital e aumentar a distribuição de renda, aumentar as condições materiais, né? Essa seria uma possibilidade. Agora, não vejo nesse cenário, pela sinalização do caso italiano, que ele possa representar uma luz para a extrema-direita mundial se consolidar no sentido mais amplo, ainda bem. E também acho que o caso polonês e o caso é, da agora me Húngaro, falhou, quê? húngaro. Húngaro. Do húngaro, já falando bulgário, no caso húngaro, não acho que seria sinalizador para a extrema-direita mundial, porque estão na periferia da Europa. Entendeu, Prado? Eu acho que nesse momento a gente ainda vai operar muito como pêndulo. É nesse sentido que eu falo que extrema-direita veio para ficar, porque você não tem uma saída de mudança estrutural e, ao mesmo tempo, essa extrema-direita, com a questão moral, com a ideia de que supostamente está enfrentando o sistema, que supostamente está garantindo os direitos no andar de baixo, eleitoralmente ela se torna viável, né? Então a gente ainda vai ver muita coisa pela frente e muitos movimentos aqui, que isso vale para a Europa, mas isso também vale para a América Latina e para os Estados Unidos. É isso. Valeu, Dudu, obrigado. Bastian, Olha, eu vou numa linha similar à do Dudu. Quer dizer, a extrema-direita ela floresce, né? Onde há desesperança, né? Quer dizer, na ausência de perspectivas econômicas, num contexto de crise social, de desemprego alto, desemprego entre jovens, isso cria um campo fértil para crescimento da extrema-direita, que, em geral, vem com um discurso, né? Algo messiânico também, e apontando o dedo, olha, a culpa é do imigrante, tá? Quer dizer, você aponta culpados e, em princípio, oferece uma solução a algo miraculosa, né? Que vai virar a chave, reverter a situação, os problemas que a grande maioria da população, em geral, os mais pobres, enfrentam. E aí, nesse contexto, quer dizer, se a extrema-direita também não oferece respostas às questões econômicas, tá? Se ela não oferece a melhoria nas condições de vida do pessoal mais pobre, dos trabalhadores, ela também não finca raízes. Tá? Ela não finca raízes. Você tem que. Não basta só o discurso. Né? Tem que efetivamente, né, oferecer algum progresso material para a população. E do ponto de vista do que tem sido, né, nesse curto período de governo Meloni, a meu ver, ele não tem por onde oferecer essa melhoria na qualidade de vida da população. Né? De um lado, na verdade, como todos os países europeus, né, é um governo, como todos os governos italianos, e na verdade, como no caso, todos os países europeus, amarrados pelas restrições por pertencer à zona euro.
não apenas do ponto de vista da política fiscal, como o Dudu chamou a atenção, pelas regras muito rígidas e que tiram muitos graus de liberdade para uma política fiscal mais expansionista, né, que estimule o crescimento econômico e a geração de empregos, mas também porque a própria adesão à moeda única, no caso o euro, a moeda única europeia, significou abrir mão da política cambial e da política monetária. Tá? A política monetária é decidida por uma instituição supranacional, que é o Banco Central Europeu, tá? E se o país não tem mais a sua moeda própria, também não pode apelar não é o melhor termo, não pode recorrer à desvalorização cambial como eventualmente uma medida para estimular a economia por meio de eventualmente de expansão das exportações. E do ponto de vista do mercado de trabalho, tá? O tipo de política que esse governo tem adotado é um modelo clássico do neoliberalismo, né? De entender que o problema no mercado de trabalho, do desemprego, não é falta de estímulo econômico, mas sim seriam restrições no mercado de trabalho, em particular, muita rigidez, tá? Que dificultaria as empresas contratar, tá? Então, é por isso que não teria, por isso que o desemprego seria alto. Do meu ponto de vista, não é por aí. Obrigado, Baixa. Pradinho, qual vai ser a contribuição da extrema-direita italiana no poder para a evolução da extrema-direita europeia? Cara, eu estava ouvindo com cuidado as observações, tanto numa do Baixa. Prado, está muito Ah, baixo, Prado. estão me ouvindo melhor agora? Agora sim. Talvez seja a distância do aparelho. Eu vi o que vocês falaram com bastante cuidado, e eu concordo com o Dudu do fato de que esses países do leste europeu, Hungria, Polônia, têm peculiaridades onde as questões geopolíticas tendem a ser mais importantes e fazem com que a extrema-direita ali talvez tenha pouca influência fora. Eles têm grande influência ali nesse coração da Eurásia, né? Eu acho que vai ter problemas geopolíticos sérios dentro desse espaço, como já está dando, né? Como no caso do conflito da Ucrânia. A Itália tem mais a ver com o que ocorre no lado de cá, onde nos interessa mais, e no coração da Europa. Como eu acho que o Numa botou muito bem, a Itália não tem como se afastar da agenda europeia, até pela sua profunda integração dos seus capitais. A extrema-direita, agora como no passado, o peso do seu discurso é realmente profunda a defesa de uma agenda que ela é calcada em cima de determinadas questões de valores e fala muito para quem se sente ameaçado, né, ameaçado da perda do emprego, da perda do status, ameaçado por mudanças no campo dos costumes e no campo social que é considerada como ameaça ao seu estilo de vida, a questão dos costumes, da tradição, principalmente segmentos tradicionais, e também do confronto entre o local e o internacional, entre os cosmopolitas e os locais. De qualquer maneira, é, o que eu acho a grande fraqueza e o ponto que eu acho que ainda dificulta muito o avanço da extrema-direita é que o discurso econômico da extrema-direita ainda é muito vago. Em alguns locais, ele se aproxima do neoliberalismo. Em outros locais, ele procura se afastar disso, ou seja, recorrer a um desenho mais clássico da extrema-direita dos anos 20.
Eu suspeito, e é ruim terminar um programa com suspeito, mas eu suspeito que você tem uma extrema-direita do centro e uma extrema-direita da periferia que tem agendas muito diferentes. Porque na periferia o nacionalismo da extrema-direita tem que ser muito superficial. Ele não pode se contrapor com outras forças centrais. No caso do centro, você tem algum espaço para políticas nacionalistas um pouco mais radicais, mas, de qualquer maneira, você está prisioneiro. O caso da Itália, que está dentro de uma economia central, mas também prisioneira da lógica da União Europeia. Ou seja, o que eu vejo é que esse é um tema que nós temos que voltar mais. Nós temos que terminar reconhecendo o nosso pouco conhecimento ainda do impacto da extrema-direita nos próximos anos. Eu concordo integralmente no que ela veio para ficar, mas é um fenômeno que tem que ser mais entendido e principalmente em que ponto ele se afasta do neoliberalismo tradicional ou ele é apenas uma radicalização da agenda neoliberal a qualquer custo, né? Tentando, de alguma maneira, controlar a estabilidade política para poder sobreviver. Eu acho que esse programa que nós fizemos, a tentativa de caminhar dentro disso daí, e vários outros programas, eu acho que nós teríamos muito a ganhar, continuando trocando ideias sobre esse assunto e trazendo para o nosso público esse debate. Fala, Dudu, fala. Não, Não, Bicalho, deixa só uma Bicalho, frase, uma frase curta, fala aí. eu vou só discordar no final do Prado, é que eu acho, na minha leitura, eu acho que é um equívoco achar que a extrema-direita é um hiperneoliberalismo. São fenômenos sociais muito diferentes, mas a gente resolve isso em outro programa. Mas eu concordo com você, Bicalho. Eu acho que tem alguns elementos que podem se aproximar do neoliberalismo, sim. Mas, basicamente, a extrema-direita se afasta do neoliberalismo. Isso é uma característica. O que eu estou colocando é que esse desenho, o que é isso, nós vamos precisar de vários outros programas para aprofundar. Eu acho que isso foi uma primeira tentativa e de certa maneira, trouxe questões muito interessantes. Obrigado, Prado. Numa, suas considerações finais. Qual vai ser a herança da Breves. extrema-direita? Da extrema-direita. Está ok. 15 minutos, mais ou menos. Serei breve, né, Bruno? Não, serei breve. O Isso, famoso né? serei breve. Bom, eu vou pegar o gancho desse debate que apareceu agora entre o Luiz Carlos e o Dudu. Eu acho que, assim, na verdade, os dois estão certos. Então, Eu acho que a França está Aqui, fazendo essa foi Lula ficar vaselina mais em total, cima hein? do muro. então, eu acho que, na verdade, há sim uma componente neoliberal intrínseca dentro dessa ultradireita, dessa extrema-direita, porque, na verdade, um pouco como aconteceu no Brasil, na prática, apesar de todo o folclore se remetendo ao fascismo original, no caso da Meloni, enfim, no caso da Lega, bom, a gente, como foi colocado pelo Bicário no início, tem a Meloni militou quando era jovem para o MSI, que era o partido fascista herdeiro do fascismo, depois no pós-guerra. Ela tem uma entrevista que ela deu, inclusive, bom, uma anedota, né? Uma entrevista que ela deu para a TV francesa quando tinha 19 anos, em francês, onde ela falou que o Mussolini tinha sido o maior líder da história da Itália, enfim. Então tem todo esse folclore, mas na prática, na parte econômica, você abandona a Meloni abdicou claramente qualquer pretensão a desviar de um caminho que seria o caminho do neoliberalismo antes da eleição. E a melhor prova para mim disso é que o ministro da Fazenda dela, o Giancarlo Giorgetti, é
era ministro do Desenvolvimento no governo do Draghi, e emendou imediatamente, caiu o governo do Draghi, ele virou ministro da Fazenda. O mesmo. Tá? Que da Lega, mas que da parte justamente da Lega que que tem mais, vamos dizer, entrosamento com os capitalistas italianos. Bom, na Itália você tem uma organização das grandes empresas, das empresas industriais, que chama Confindústria, que seria o equivalente algo que você encontra também no Brasil, como que é o nome no Brasil mesmo, gente? São Fiesp. Paulo. Fiesp. A Fiesp, exatamente. Só que uma CNI. Ou CNI. É a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Isso, exatamente. Então, então tem assim uma continuidade. Do ponto de vista econômico, tem uma continuidade total entre o Draghi e a extrema-direita. Isso não é para exonerar a extrema-direita, pelo contrário, é mostrar o quão ruim essas políticas neoliberais, na verdade, elas se colocam, porque na verdade, isso não representa nenhuma linha de mudança. Aí você tem uma continuidade total. Você depende. A Meloni defende, da mesma forma que defendia a Draghi, os interesses do setor financeiro, do setor manufatureiro, do setor capitalista italiano. A diferença, e eu concordo com o Dudu, por isso que eu falo que eu estou de acordo com os dois, e aí sim, na questão social, teria uma diferença mais significativa. Porque, basicamente, qual é o discurso da Meloni? Que, aliás, é inspirado, enfim, eu tenho um certo mimetismo em relação ao que a gente observa na França. Ele diz o seguinte: tem um estado de bem-estar social na Itália, tá, que sofreu bastantes ataques, desde o primeiro governo Berlusconi, desde meados da década de 90. Isso foi houve muitos recuos na parte social, nas leis trabalhistas, na parte previdenciária, mas isso é a culpa dos estrangeiros, isso é a culpa dos migrantes. Porque eles são aproveitadores, não contribuem, pelo contrário, sugariam os recursos do país. Que é algo absolutamente absurdo em si, e que no caso da Itália é ainda mais absurdo, porque você tem setores inteiros da economia italiana, e não dos mais negligenciáveis, pelo contrário, setor turístico, setor agrícola e setor agroalimentar, que dependem imensamente da mão de obra estrangeira. Tá? Vão em qualquer cozinha de restaurante, uma cidade turística italiana, basicamente todas as cidades da Itália, vocês vão encontrar um monte de imigrantes, muitas vezes não regularizados, e aí, obviamente, se aproveitam os empregadores se aproveitam disso para pagar salários de miséria, para deixar essas pessoas viverem em condições indignas. A mesma coisa vai ser observada no setor agrícola. Toda a parte sul da Itália, por exemplo, onde você vai ter a produção da maior parte das frutas, das verduras, enfim, dos legumes, etc. Toda a colheita é realizada por quê? Migrantes. Inclusive, e que são tratados assim em condições análogas à escravidão. Qualquer semelhança com o Brasil, bom, no caso do Brasil seria uma migração interna, não é uma mera coincidência. Tá? A gente teve episódios recentes no Brasil, agora que a fiscalização voltou, bom, no caso da Itália, e sempre. E isso, obviamente, é uma forma, como sempre, da extrema-direita de continuar legitimando, continuar aplicando, na verdade, o programa econômico neoliberal, só que dizendo que ela é constrangida a isso porque é a culpa dos estrangeiros, a culpa do migrante. Tá? Então, nesse sentido, concordo também totalmente
com o Dudu. Então não era... Bom, quando eu falei que eu concordava com os dois, eu acho que a gente encontra esse elemento fundamental na extrema-direita europeia, ou na extrema-direita de forma geral, e uma hipocrisia fundamental. O tal de olhar mais social que vendido, o tal de verniz mais social que vendido, que na verdade é a maior das mentiras. E mais uma roupagem para justificar a manutenção do mesmo, ou seja, de um aprofundamento do neoliberalismo. Só que lá nem tem mais vamos dizer, esse verniz mais civilizado do neoliberalismo tradicional, entre aspas, mas não, e algo completamente sumido do ponto de vista dos preconceitos, do ponto de vista da rejeição do outro, do ponto de vista da exaltação de uma suposta civilização italiana, que é uma das coisas mais assim, bizarras, E nesse sentido, como foi colocado, e a forma de manter uma população que está cada vez mais enfrentando problemas em termos de padrão de vida, problemas em termos de acesso a serviços públicos que se degradaram, ou seja, frente a uma situação que piorou, objetivamente, mas valorizando uma coisa que aí não custa nada aos capitalistas, que é essa suposta identidade, essa suposta esse orgulho de ser italiano, que significa o que isso significar, com uma exaltação também dos elementos locais, Bom, quando chegou ali do lado da Lega Nord, você tem, adoram essas coisas meio folclóricas de baile, que você, enfim, tudo esse lado, porque isso não custa nada. Não custa nada e permite avançar ainda mais no neoliberalismo. Não é muito diferente do que aconteceu no caso do Brasil. No caso do Brasil também, você avançou no neoliberalismo e usou essas temáticas para na verdade, criar uma espécie de contrafogo. Tá? O problema, no caso da Europa, é que você não tem, no caso da Itália, infelizmente, você não tem um Lula. Você não tem uma figura que poderia justamente contrabalancear e que encarnaria uma outra via. E o que a gente observa no caso da França também. E como a gente viu no caso no caso da Itália, essa ideia de caminhar, essa tentativa de tirar até o lado político com os governos técnicos, que na verdade, governos como a gente viu, como eu falei, que integravam elementos da coalizão atualmente no poder, ou seja, que já tinham, não eram técnicos por nada, que eram, na verdade, assim, defensores do capitalismo, defensores de uma visão de direita, como está acontecendo na França com o Macron, já que você tem neoliberalismo, já que você tem um discurso de direita, por que votar para um Macron, para um Draghi? Você vai pegar, como o caso da Itália, da população italiana, você vai pegar o original, ou seja, no caso, a Meloni. Então, o problema, o que a gente vê, esse fascismo que está chegando, no caso, essa extrema-direita, melhor dizer, porque fascismo justamente não é no sentido, vamos dizer, organizacional da palavra. Essa extrema-direita que está chegando no poder, como a gente já falou em muitos programas, ela é o resultado do neoliberalismo. Então, e ela continua aplicando as receitas neoliberais, só que com vamos dizer, essa justificativa xenófoba, essa justificativa de exclusão do outro. Enfim,
é um debate, a gente poderia debater muito. Eu vejo que o Dudu, obviamente, não concorda com esse ponto de vista. Não quero. Não, eu gostei foi do seu drible, não. Eu estou admirando o seu drible aqui, mas a gente debate depois. Tá bom. Eu acho que esse programa, essa discussão, deve se repetir outras vezes, porque o tema é muito interessante. Nós conversamos de maneira comportada falando sobre a Itália, mas o tema transcende muito a questão italiana. Senhores, valeu, Numa. E lembrando também, Numa, que uma esquerda italiana muito dividida, né? Pelo menos como ela se apresentou nas eleições do início desse ano, nas eleições regionais, e perdeu pesado, se apresentou muito dividida, bastante dividida. Ao passo que a direita mais, pelo menos no que diz respeito à direita, à centro-direita, bastante unificada, né? Bem, senhores, gostaria de agradecer a presença dos quatro aqui, né? Nesse debate, como disse o Prado, né? Um bom debate, né, Prado? Uma boa discussão, vamos ver se a gente tem mais claro. dessa. Fato. Bom, estamos condenados a ter, né, Prado? Discutir o mundo. Conversa sobre o mundo contemporâneo sem conversar sobre a extrema-direita, estamos um pouco condenados a essa conversa e a essa discussão. Gostaria de agradecer também muito às nossas amigas, aos nossos amigos que nos acompanharam nessa discussão, nesse debate de hoje, e nos encontramos aqui num próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e vida que segue.